plena confiança em Jesus Cristo. Filipenses 3 começa assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Até aqui. Paulo ele já começa reforçando noções básicas. Ele diz que ele não é cansativo para ele repetir as mesmas coisas. Que isso aí é sinônimo de segurança para a igreja. Pois a Bíblia é o nosso guia, tanto moral quanto teologicamente falando. A Bíblia nos alerta para as correções que devemos fazer em nossos pensamentos, atitudes e ações. Por isso eu não tenho nenhum receio de repetir, de pregar sempre a mesma coisa, o básico da fé, até inculcar as verdades espirituais da palavra de Deus. Por isso que ele continua falando ali sobre os cães, os maus obreiros. Estava se referindo aos judaizantes, ou seja, judeus cristãos, que acreditavam de uma maneira errada que era essencial aos gentios a obediência a todas as leis judaicas do Antigo Testamento, especialmente o rito da circuncisão. Eles tinham um orgulho espiritual, porque afinal haviam investido tempo e esforço para conservar suas leis. Eles não podiam aceitar o fato de que todos esses esforços não os levaria a um passo mais próximo da salvação. Acreditavam que o ato da circuncisão, mutilar a carne, os tornava crentes, e não a dádiva da graça, recebida gratuitamente de Cristo. Então Paulo está mostrando que aquilo que fazemos é um resultado de fé, não um pré-requisito para a fé. E hoje, quem seriam os judaizantes? Quem seriam aquelas pessoas que dizem que devemos acrescentar algo à nossa fé, algo à nossa confissão de fé? Pensa comigo, alguns que pregam use costume, que você tem que se vestir assim, assado, comprimento de cabelo, penteado. Agora está uma moda de observância de rituais do Antigo Testamento, é os banhos de Naamã, estão tomando banho de óleo, daqui um dia vão estar até usando galho de arruda. Tem aqueles que só pregam sobre quebra de maldições, mega igrejas pregam dízimos e ofertas como uma forma de expiação, de salvação, de libertação, venda de indulgência moderna, é herança do catolicismo. Ninguém deve acrescentar nada à oferta de salvação feita por Cristo, pela graça, pela fé. E quando Paulo fala sobre não confiar na carne, no ser humano, nele mesmo, porque é muito fácil colocar ênfase em esforço humano, ao invés da nossa fé interior. Por isso não devemos julgar a espiritualidade dos outros pela forma como cumprem as obrigações, ou um nível de atividade humana. Não pense que você vai satisfazer a Deus se apenas fizer a tua obra, mesmo que seja de modo fervoroso, porque é tudo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Uma perguntinha básica para reflexão: suas atitudes são uma resposta amorosa à dádiva que o Senhor nos dá gratuitamente? A salvação? Continuando no versículo 4. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. A princípio parece que pode estar se gabando de suas realizações, quando ele apresenta suas credenciais, o seu currículo, mas na verdade ele está fazendo o oposto, quando ele está mostrando que conquistas humanas não levam uma pessoa à salvação e nem à vida eterna. E as credenciais de Paulo eram impressionantes. Ele tinha origem, nacionalidade, formação familiar, herança, ortodoxia na religião, atividade e moralidade.
Entretanto, sua conversão à fé em Cristo, lá em Atos 9, não estava baseada no que havia feito, mas na graça de Deus. Paulo não dependia de suas próprias obras para agradar ao Senhor. Então, meu amigo, as mais altas credenciais não se comparam aos padrões divinos. Suas credenciais, realizações, reputação não garantem salvação. Alguns falam, se você não foi para o encontro tal, para o encontro com Deus, para o retiro, nós precisamos fazer uma caravana para a Terra Santa para nos sentirmos mais santos, mais próximos de Deus. Alguns pagam promessa, fazem procissão. Isso aí não garante a salvação, isso aí não garante nada, só a fé em Cristo. Por isso que no 7 Paulo fala o que para mim era ganho, o que para mim era lucro. Estava se referindo às credenciais. Ele estava mostrando que ele podia vencer o debate com os judaizantes dentro das próprias regras deles, dos padrões deles, mas mostrou que estavam errados. Por isso, eu e você devemos ter cuidado ao atribuir uma importância excessiva às realizações do passado. Tanto que depois ele avalia o que ele havia conquistado na vida e que aquilo era perda, quanto comparado à grandeza de conhecer a Cristo. É uma profunda declaração a respeito de valores. O relacionamento com Cristo é mais importante do que qualquer coisa. Nosso supremo objetivo é conhecer a Cristo. Eu sei que hoje há um crescimento de jovens, homens e mulheres de Deus se aprofundando nas Escrituras, estudando uma teologia bíblica, e devemos manejar bem a palavra da verdade. Não é disso que eu estou falando. O que eu quero que você entenda é que somente a graça pela fé em Cristo Jesus nos garante a salvação, e não esforço humano. Porque Paulo desistiu de tudo a fim de conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. E você? Do que você estaria disposto a desistir? Uma agenda, compromissos, lazer, para reservar um tempo de oração e leitura da palavra? Talvez a aprovação dos amigos, familiares? Porque uma coisa é certa, quando você se posiciona em Cristo Jesus, algumas pessoas vão se afastar de você. Continuando o texto no versículo 12, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, se de fato fomos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo, esse mesmo poder que nos salvou nos ajudará a viver moralmente renovados e regenerados. Se por um lado Paulo está exortando os maus obreiros, os judaizantes, aqui é um conselho para mim e para você. Esse poder que nos salvou vai nos ajudar na obra da santificação. Por isso, antes da nossa caminhada, temos que morrer para o pecado. Assim como a ressurreição nos dá o poder de Cristo para vivermos por Ele, sua crucificação registra a morte da nossa antiga natureza pecaminosa. É por isso que o objetivo de Paulo é conhecer a Cristo, ser semelhante a Cristo, ser tudo aquilo que Cristo pretendia que ele fosse. O que o impede? O que o detém? Assim como Paulo, precisamos esquecer as culpas do passado e olhar para frente, para o alvo, para o que Deus nos ajudará a ser. No 15, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivemos de acordo com o que já alcançamos. Ele fala de perfeição, de maturidade. Não quer dizer que ele era impecável, mas a perfeição é que ele já estava maduro na fé, completo em Cristo. Por isso devemos buscar incessantemente o poder do Espírito Santo. Maturidade cristã inclui agir sobre orientação que já recebemos e parar de dar desculpa, dizer que temos muito que aprender, mas devemos viver à altura daquilo que já aprendemos. 17 ele fala, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe o que lhes apresentamos. Pois como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Paulo fala para seguir o exemplo dele, ser imitador dele. Não era para você olhar para Paulo e achar que ele era perfeito, um santo irrepreensível, mas a atitude dele você deve imitar. E qual que era a atitude dele? Uma pessoa que queria ser igual a Cristo. Por isso ele continua, ele diz que ele está chorando por causa daqueles que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Hoje existem muitos inimigos do cristianismo, mas nesse contexto dos maus obreiros, dos cães, quem serão os inimigos da cruz hoje? Aqueles que pregam um evangelho que diminui o sacrifício da cruz de Cristo. Aqueles que dizem que você precisa acrescentar algo à cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago.
e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Por isso que eu termino finalizando o texto. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso foco. No mesmo livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 21, Paulo diz assim: pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Reflita sobre essa mensagem, sobre a graça que nos salvou, que nos alcançou mediante a fé em Cristo Jesus, no que Ele fez, no que Ele pagou, e não esforço humano. Não é algo da nossa parte, é dom de Deus. Compartilhe essa mensagem, vamos continuar espalhando a boa semente da palavra, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, da graça e do arrependimento, ou seja, o único Evangelho. Um abraço e que Deus te abençoe.